Olá pessoal, existem duas passagens na Bíblia que chamam nossa atenção e elas nos põem a pensar, pois elas são de extremos opostos. E as duas aconteceram com Pedro, discípulo de Jesus. A primeira passagem está no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o seguinte: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isto a você, mas meu Pai que está no céu. A segunda passagem está em seguida, no mesmo livro de Mateus, no mesmo capítulo 16, nos versículos 20 a 23, que dizem assim: Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus de lado, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas Jesus, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, uma pergunta poderíamos fazer, que é a seguinte: como Pedro foi abençoado por Deus ao lhe revelar a procedência de Jesus e em seguida, sem perceber, se tornou porta-voz de Satanás? Analisando a condição de Pedro, ele estava seguindo a Jesus, mas não tinha ainda o preparo espiritual suficiente para compreender e aceitar o que Jesus falou a respeito do seu próprio sofrimento, seguido de morte e ressurreição. Pedro não queria que Jesus sofresse, mas não parou para pensar que foi o próprio Jesus que disse o que deveria acontecer. Se nos colocarmos no lugar de Pedro, poderíamos fazer uma pergunta a nós mesmos: quanto estamos amadurecidos espiritualmente para ouvirmos, entendermos e praticarmos tudo o que Jesus disse? E dessa forma não sermos porta-voz do diabo e nem sermos enganados pelo critério de justiça criado por nós mesmos, como Pedro fez. A conclusão que podemos chegar é que quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, menos chances daremos a qualquer tipo de engano, seja de ordem material ou espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.